Muito boa tarde, começando mais um Entre Linhas e hoje, João Bandeira, nós recebemos uma pessoa que tem muita história para contar para nós. Quem é que a gente recebe hoje, João? Boa tarde, Lucas. Satisfação enorme receber desta vez o Gilmar, que me recebeu, né? Que me trouxe para Teutônia, que me buscou no Vale do Taquari, recém-chegado de Santa Maria, morador de Lajeado e de Cruzeiro do Sul, mas sem conhecer a terrinha que ele mesmo, quando me encontrou, disse seria onde eu passaria os próximos anos da minha vida. Então até achei estranho a frase no começo, mas hoje nós somos a prova viva de que ele estava certo e nada melhor do que uma boa conversa com esse meu amigo Gilmar Edmundo Wittelter, presidente da Juventus, parceiro de longa data, amigo pessoal, e que hoje nos dá a alegria de conversar e trazer um pouco dessa nossa história, né, de esporte, de empreendedorismo, enfim, de educação, de saúde, tudo isso que envolve a atividade que a gente abraçou. E as entrelinhas, elas vão se entrelaçando, vão falando. Mas, Gilmar, eu queria entender um pouco assim como é que foi essa tua origem no esporte, né? Eu lembro de ti como jogador, né? Mas depois aí vai migrando para as outras partes, né, do esporte. Como é que foi essa tua origem, ainda jovem? Boa tarde, ouvintes da Popular, Lucas, João. A gente começou muito cedo, tá, dentro do esporte. Com 13 anos eu já jogava no segundinho do Brasil da linha São José. E querendo ou não, com 13 anos já fiz o meu primeiro gol, que foi querendo sim, de barriga, entrando com bola e tudo, tá? Então meu gosto pelo esporte, ele começa muito cedo e tive a oportunidade ainda de jogar com meu pai, tá? Então começa com 13 anos, com 14 anos eu já era titular do Brasil da linha São José e tive a oportunidade de jogar, então nesse momento, no time principal com o meu pai. Então foi um orgulho isso. Depois a gente conseguiu ir para outros clubes, o Rui Barbosa de Colinas foi um deles, com 18 anos eu estava no Rui Barbosa, jogando 2 anos no Rui Barbosa, e num jogo entre Esperança e Rui Barbosa num domingo, fiz 2 gols no Esperança, no domingo seguinte eu estava no Esperança jogando pelo Esperança. Mas isso podia na época? Na época podia, e era tudo de graça. Mas podia porque não era uma competição, né? Eram esses amistosos ou torneios, né? O pessoal me mandou dizendo que tu eras um baita centroavante, rompedor, muita movimentação e artilheiro. Não deixaram, alguém me conhece. Quem viu, viu, né? Quem viu, então, né? E joguei no Esperança muitos anos, a gente fez gol de título, isso aí tá registrado, tá? Mas assim, ó, o Esperança foi um clube que me abriu as portas também, o Portuzão, depois outros clubes, participei do Boa Vista, no Geraldense, no Copalto de Roca Salles, então foi uma vida esportiva bem competitiva, tá? E até os 37 anos, depois ela me largou, né? Aí não tinha mais jeito e aí a gente criou a entidade chamada Juventus, tá? Sempre no meio esportivo. Nesse meio tempo também, o esporte ele me fez vir até a Cooperativa Languiru como profissional da entidade, tá? E dentro da cooperativa a gente criou os times de voleibol, de futebol de salão, de futebol de campo, e foi uma história muito bonita de muitos títulos dentro da Languiru. A gente teve muita ajuda da Languiru, que foi um incentivador nisso, pessoas envolvidas, a gente acabou contratando pessoas que pudessem ajudar nisso também, então a gente tem que ter um pouco de visão para frente nisso tudo. O voleibol, ele é uma paixão, tá? O futebol, ele é uma paixão. Tá? Então, a gente tenta fazer, fez 2 equipes que representavam muito. O salão, por exemplo, foi um exemplo típico de que foi até para São Paulo para jogar. O voleibol, salão, né? O voleibol... E aí o João era atleta, né? Isso, era atleta na época. Sim, metido. E o voleibol, ele foi tricampeão estadual, ele foi também o campeão sul brasileiro, o masculino, tá? E no último ano, no 2000, tá? Nós conquistamos o Campeonato Sul Brasileiro e tivemos o convite para participar do Mundial
tá? Na Finlândia. Nunca vou me esquecer disso. Né? O SESI mandou o convite para a gente, mas foi também o ano que as cooperativas foram excluídas, vamos dizer, do 5S, foram tiradas do SESI. E, infelizmente, a equipe de voleibol ela se preparou para ir para o Mundial e não teve sucesso. Mas isso não foi nada de que puxasse para trás. Não, vamos em frente. Tá? E aí também houve a decisão de parar com o marketing naquela época da cooperativa no esporte. Mas nós continuamos jogando outras atividades. O SESI foi um grande propulsor, por quê? Porque ele te oportunizava a jogar em várias cidades, várias competições, tinha competição o ano todo, então ele foi muito importante nisso. E o próprio SESI depois, na reestruturação dele, ele acabou tirando essas atividades esportivas, tá? Ele reduziu muito, e a tal ponto que hoje praticamente não existe mais, tá? As atividades esportivas, a não ser que eles têm mais interno do que externo. Mas a Languiru teve uma história muito longa, desde 1986, quando foi nossa primeira participação nos Jogos Cesianos. E aí nós viemos conquistando títulos e participando dentro desses anos todos, até o ano 2000. Tá? Foram muitas conquistas, foram resultados extraordinários, e cada vez que a gente consegue montar e contar com pessoas, porque não adianta nada, a gente precisa de pessoas, de atletas que se dediquem. Né? Para vocês terem uma ideia, a Languiru, na época, ela custeava as despesas. E os atletas que faziam toda a parte de marketing, muitos trabalhavam dentro da empresa e ainda iam treinar 3 vezes por semana. E, que nem acontece hoje, as atividades esportivas são no final de semana, então sábado e domingo estava sempre ocupado com alguma atividade. A gente andou muito, o Cadete Preto andou para tudo que é lado. Tá? Então eu tenho muito orgulho disso, porque a gente sempre tentou fazer olhando para frente, tá? E é o que a gente faz até hoje, tá? Tentando imaginar algo que possa ser cada vez melhor, tá? E foram atividades que pessoalmente ajudam a mim mesmo, porque a atividade física faz parte, então a gente não pode só querer coordenar ou não, tem que participar, e eu participava ativamente, né? Como diretor, como jogador primeiro, depois como alguém que organiza ou diretor de esportes, coisas assim que pudessem complementar. Então a gente sempre criou muito gosto por essas duas, o voleibol e o futebol. Eu só gostaria de acrescentar, porque eu vivi parte desse momento, né? Eu cheguei aqui no Vale do Taquari em 92 e em 94 a convite do Gilmar, eu vim conhecer Teutônia. Eu não conhecia Teutônia. Morei 2 anos ali entre Lajeado e Cruzeiro do Sul. E me chamou a atenção porque talvez quem nasce e se crie em Teutônia não tenha noção do quanto isso aqui é diferente de boa parte, né, do Rio Grande do Sul e do Brasil. Eu cheguei aqui e encontrei condições ideais para desenvolver um trabalho. Na época, né, jogando também, eu trazia um modelo de futsal diferente do que era praticado aqui, mas eu encontrei pessoas sensacionais, né? O falecido e saudoso Vanderlei Bemer era nosso treinador, ele já conduzia o grupo de uma maneira tão descontraída que ele tinha um carisma muito grande, né? A gente jogava por ele e eu trouxe uma questão mais tática, né? E aí eu encontrei na parte técnica uma referência que era o Jair Wagner. Joguei com o Nanico, o Borghetti, o falecido Serrote, o Gosman, o Totó, o Fu, nosso goleiro. Então aquilo ali era uma alegria. E como o Gilmar falou, a gente fazia atividade profissional durante o dia e tinha o treinamento na parte da noite, mas era muito divertido e já era um ambiente diferente. Eu acho que isso é que frutificou e fez com que a gente juntasse as várias experiências e transformasse em alguns projetos que até hoje existem, né, e que cresceram e que hoje são referência. Então eu volto a tocar no assunto de que nós temos que valorizar o que é nosso, né? O que é aqui da terra, o que é de Teutônia, o que é do Vale, porque fora daqui a realidade não é exatamente da mesma maneira ainda, né? E eu estou falando isso de 30 anos atrás.
Então, 30 anos atrás, as condições já eram superiores a outros locais que a gente via tentativas de desenvolver o esporte. E hoje eu acredito que deva dar um orgulho muito grande, Gilmar, ver que tu participou de tantas coisas, né? Eu queria te fazer uma pergunta direta, assim. O que tu faria diferente, Gilmar, nessa história toda? O que tu acha que possa ter sido desenvolvido de uma maneira, mas que talvez a gente tivesse deixado passar, né? Eu sei que no teu projeto, apaixonado que tu é pelo futebol, pelo futsal, pelo vôlei, em algum momento o vôlei teve menos atuante, né? Agora retomou. Eu sei que lá no começo, o SESI, eu não sei se daqui a pouco ficar mais próximo do SESI não teria sido algo mais interessante. Tentativas foram feitas, as pessoas mudam de lugar, né? Mudam de função. Às vezes um que está lá com a caneta na mão troca de lugar com outro que não enxerga a mesma coisa. Mas disso tudo, não dizendo assim, isso foi feito errado. Não. O que poderia ter sido feito diferente, talvez hoje, pela experiência, e que tu acredita que seja algo que a gente pode aproveitar como um aprendizado? Bom, a gente sempre imagina no curto prazo algo que esteja funcionando e possa funcionar bem. Então, a minha grande preocupação sempre foi, a partir do momento que tu para de jogar, e eu sempre digo, quando ela me largou, né, que eu quero falar de ela, é a bola mesmo, tá? Porque tu chega um determinado momento que tu tem que ter uma consciência. Ué, tu para ou continua? Tá? Então, quando ela te larga, é melhor tu usar algo mais difícil. Então, o que a gente fez na época, entrando na Juventus agora, tá? Eu criei um negócio comigo que nós teríamos que fazer alguma coisa diferente, eu já falei isso muitas vezes, na época, pensando justamente nas crianças, tá? Ou no atleta, que na época já começou a ser muita gente de fora, né? E tu passa a ter, pera um pouquinho, o que nós estamos fazendo? Nós estamos usando os caras de fora ou os caras daqui? Então tinha muito esse negócio. Então quando se para e que se cria uma instituição, uma entidade, qual foi a linha de raciocínio? Primeiro, tu tem que ter as pessoas para tocar. E felizmente a gente achou o João na época. A questão do SESI foi um aprendizado para eles e para nós. Porque o SESI, ele também aprendeu muito com a gente. Por quê? Porque a gente mostrou várias opções diferentes. Por exemplo, usando de novo a Frangosul na época de Montenegro como uma instituição que olhou para o mercado enxergando o marketing como sendo uma grande referência. Isso a gente criou aqui dentro. Então, a Juventus, ela nasce de a gente pensando futuro. Imaginando que no amanhã, porque a grande maioria que acontece com as escolinhas ou aquelas entidades que começam e não conseguem ir adiante, são pessoas que vão começar a fazer um trabalho e que tu tem que ter um direcionamento. A gente, quando conversou na primeira vez, a gente criou objetivos, mostrou as condições que tinha a cidade e até hoje ela tem isso, e muito. Teutônia tem um referencial de clubes amadores, campos, e tinha uma estrutura tudo, e eu imaginava isso, como eu joguei muito desses interiores, a gente sempre imaginava, pera um pouquinho, o que vai ser o futuro para os nossos filhos e alunos, tá? A gente tem que olhar para isso. Então, fazer diferente, muitas vezes a gente pensa nisso também, o que fazer diferente? Quando eu falo em 31 anos, e são 31 anos, onde nós passamos diversas dificuldades, muitas vezes não previstas, mas aquelas que nós imaginávamos que iriam acontecer foram traçadas objetivamente. Então, a comunicação entre nós, a entidade, a diretoria, os professores, ela ficou muito próxima, e essa é a grande virtude do negócio estar funcionando até hoje. A preocupação sempre é o aluno, ao mesmo tempo o professor, e, evidentemente, o acompanhamento disso tudo, que não possa surtir ruídos que não sejam profissionais. Então, o esporte, ele te beneficia com esse tipo de situação. Talvez uma das coisas que a gente hoje faz e antigamente não fazia é juntar justamente os pais para mostrar uma realidade que podia ser um pouco melhor, porque o grande entrave não é o aluno, é muitas vezes o questionamento que o pai está fazendo, porque o aluno
treina durante a semana e eu assisto só fim de semana e eu acho ruim. Então a gente criou, o João e Companhia Alimentar, os professores criaram essa maneira de hoje lidar, principalmente no competitivo, de fazer uma reunião antes, para ser claro com os objetivos. No passado a gente não conseguia fazer isso ou não tinha essa visão. Tá? Então, talvez a única coisa que seria feita ou que eu imagino ser diferente poderia ser feita nessa época. Por quê? Porque eu acho que a Juventus ela vem funcionando graças ao trabalho das direções esportivas, tá? Com muita propriedade. A gente traça um planejamento e ele é executado com sobras. O voleibol, como tu falou, João, ele começa com o futebol. E como é engraçado o negócio, né? O primeiro professor de voleibol, o Leandro, né? Começou muito forte também, mas por um período, de certo, assim, ele parou. Outras atividades. E a gente nunca conseguiu... ou melhor, se conseguia fazer o trabalho, mas os professores contratados não conseguiam dar sequência. Por quê? Porque ele era só professor e não organizador. Eu preciso de um cara que seja um cara que planeje. Gestão, né? E tenha gestão. E essa é a grande virtude que a gente teve no futebol. Depois se passou uma época, o voleibol parou, depois nós conseguimos trazer o Augusto, né? E o voleibol disparou. Ele literalmente disparou dentro de um planejamento e dentro de algumas aventuras que a gente imaginava e conseguiram ser concluídas. Então a gente sempre imagina que a gente possa fazer diferente. Como tu faz diferente? Pensa antes para fazer depois e fazer certo. Então o futebol ele teve essa grande vantagem de se pensar, o João, executar e melhorar ainda mais aquilo que estava sendo planejado. O Augusto, da mesma forma agora, tem um planejamento e nós acompanhamos isso e executa. E para finalizar o voleibol, ele teve um crescimento fantástico e eu fiquei muito feliz por isso, porque a gente tem hoje uma coordenação do futebol e uma coordenação do voleibol com o Augusto e o João, que logicamente tem assessores que são extremamente importantes, Gustavo e todos os outros professores, então, e o voleibol não é diferente, tá? Se contratou profissionais importantes e que estão dando resultado, tá? E o principal é ficar vivo, tá? Nós passamos por todas as crises, muitas vezes se pensou o que nós vamos fazer, porque tudo depende do aluno, dos pais, da comunidade, dos professores, dos patrocinadores. Não é um único intuito que a gente tem. E eu acho que uma das grandes virtudes sempre foi a gente conseguir olhar para dentro da comunidade. Então, Teutônia, a gente conseguiu fazer algo diferente, que foi juntar justamente os 3 bairros, tentando colocar uma escolinha lá nos anos 2000 e pouco também. Então, foi importante isso. Eu acho que fazer diferente. Talvez lá atrás a gente era jovem ainda e hoje enxerga um pouco mais para frente. Mas hoje, João, eu te garanto que a gente teria alternativas mais objetivas, vamos dizer assim, mas eu acho que os passos que foram dados, eles foram fundamentais para que os 31 anos estejamos aqui bem fortes, sendo visto dentro do Estado com uma força importante, tá? E essa que é a grande satisfação. Além do trabalho comunitário que a gente faz, porque estamos em várias comunidades, em várias escolas, fazendo trabalhos 7 dias por semana, o que não é fácil também. Tá? Porque hoje a principal, até saiu uma reportagem esses dias na Popular, falando da dificuldade que os clubes têm de administrar os seus, ou ter dirigentes que queiram trabalhar fim de semana. Tá? Então, é uma realidade. A Juventus é diferente, a gente tem um amor especial por ela, né? E vai trabalhando isso, mas a gente também já pensa em futuro, o que vai ser o futuro da Juventus. Então, existe um planejamento, são coisas que a gente sempre imaginou, não no erro, a gente sempre não pensa no erro. A maioria das pessoas pensa naquilo, ou critica aquilo que foi feito errado. Eu, pelo contrário, eu tento ter um aprendizado com o erro para pensar na frente, analisar, planejar e fazer certo. Tá? Eu sei que muitas vezes se erra, mas o erro ele tem que ser corrigido e passa para frente. Então, um resumo rápido hoje, João, da tua pergunta, eu acho que o planejar e executar é fundamental. Tá? Muito bom, né? Muito bom esse primeiro bloco aí que a gente está chegando no intervalo, mas logo nós vamos continuar com o Gilmar,
com mais assuntos importantes, porque tem muita história, tem muito caldo ainda para a gente tirar nessa entrevista de hoje do Entre Linhas. Voltando para o segundo bloco de hoje com o Entre Linhas, recebendo junto com o João Bandeira o Gilmar Edmundo Witteler para falar sobre a sua trajetória, suas vivências, suas experiências. João, você deixou uma pincelada lá no início do programa sobre uma visão que o Gilmar teve lá atrás ao, quem sabe, conceber junto com outras lideranças de Teutônia o projeto Juventus especificamente, mas tantos outros projetos. E aí a pergunta que eu gostaria de fazer para o Gilmar, talvez complementando um pouco daquilo que se falava antes do intervalo. Gilmar, tu imaginavas que a Juventus estaria após 31 anos no estágio que ela está, do tamanho, da relevância, da importância, da organização? Você imaginava isso lá? Não. Ou bem objetivo assim, não. Mas também tem o outro lado. Quando a gente tem pessoas capacitadas para tocar o negócio, a gente sempre quer ir melhorando, tá? E felizmente a Juventus, a gente achou as pessoas, né? O João é o exemplo típico disso, a gente fala disso bastante, e onde a gente tem uma organização e pode crescer, pode imaginar. Tu passa as dificuldades, mas tu tem as virtudes também. Então, a gente não imaginava. Por quê? Porque os exemplos estão por aí, e várias instituições não existem mais, justamente porque não se tem pessoas e a gente não consegue, sem as pessoas ideais, chegar a um propósito, certo? Então, a mesma dinâmica assim, que a gente tem, de que deu certo e dá certo, tu dá um passinho de cada vez, mas tem que dar o passo certo então tu acerta com as pessoas e a entidade vai conseguir dar um passo maior. Então esse é o principal. A gente não tinha certeza de nada no começo, a tal ponto que no primeiro dia onde eu e o Laurélio estivemos para fazer as inscrições, a gente imaginava, levamos 50 folhinhas para fazer a ficha de inscrição, né? Aquele tempo era tudo no papel ainda. E deu 120, tá? Então já foi um passo muito maior do que se imaginava, tá? Então, mas esse contexto fez com que a gente sempre pensasse o positivo, e eu sou um cara extremamente otimista e positivo nesse negócio, tá? Então todo negócio tu tem que ter o pessimismo, deixa de lado, porque ele não vai te levar a lugar nenhum, ele já aconteceu, então seja otimista. E a gente evidentemente teve muitas conversas com pessoas. O próprio Silvio foi um crítico muitas vezes, mas daquilo que ele enxergava que podia ser diferente. E muitas vezes a gente escutou isso também. E tem que, assim como tiveram muitas outras pessoas, né? Mas sempre foi um incentivador do esporte, entende? Então é diferente tu ser um crítico, onde tu tem uma imagem que pode ser melhorada, é isso que eu preciso. Mas quando eu tenho um crítico que desmotivar totalmente e essa imagem não interessa mais, é o que nós não objetivamos, tá? Então sempre foi tentei ser sempre muito correto e objetivo nesse negócio. Tem coisas que podiam ser diferentes? Tem. Imaginava um crescimento tamanho? Não, tá? Mas hoje eu tenho certeza que nós podemos crescer mais. Eu tenho uma historinha curta, que se a gente tiver tempo, eu gostaria de usar como analogia, tá? Eu li esses tempos, é uma fábula, que trata do jegue, do idoso e do menino, tá? E a historinha é curta, né? Tá indo pela estrada um jegue, um menino e um idoso. Aí passa numa aldeia e o pessoal diz, olha só, o jegue forte e os dois caminhando do lado, por que não sobe no jegue? Aí o idoso sobe. Na outra aldeia, quando eles passam, eles olham ali, ó. A criança tendo que caminhar, o adulto tirando proveito do bicho. Aí troca, na outra aldeia, tá lá o menino em cima do jegue e o idoso do lado. Aí diz, mas que falta de consideração. Se percebe que quem precisaria de um transporte seria
o idoso, aí troca e vai os dois para cima do bicho na outra aldeia. O pessoal diz assim, olha lá, ó, vamos matar o bicho, não tem coração. Não tem certo e não tem errado, tem maneira de conduzir. E depende muito do ângulo de quem está assistindo. Numa aldeia, uma das situações é mais adequada, para outra aldeia é outra. A mesma coisa acontece para quem trabalha no esporte. Qual é a sensibilidade necessária? Vou dar o exemplo ali da Juventus, né? Desenvolvemos com o Gilmar um escalonamento quase que anual de modificação no sistema de administrar. Por quê? Necessidade de adequar a nossa realidade. Aí tu percebe hoje nós chegamos a um ponto em que nós temos um trabalho social que trabalha justamente essa questão mental que a gente fala do convívio com o diferente. Então se leva de forma gratuita uma quantidade muito maior o esporte para socializar, para conviver, né? A questão comportamental é levada em consideração direto nesse aspecto. O formativo são mais dicas de parte técnica para que caso algum seja identificado como um pouco mais talentoso, possa compor o que seria o competitivo, que são equipes que jogam campeonatos. Mas existe campeonato formativo também, mas no nível dele. Porque se pegar um menino do nível do formativo e botar para jogar uma Copa Teutônia, digamos, que a régua é lá em cima, quando vê, tu tomou 30 gols. E aí, como é que fica o psicológico? Como é que tu explica isso? Então, talvez não seja ali o lugar. Então, isso tudo é que exige muito da equipe de trabalho. Saber o que se está buscando. Por isso que uma diretoria é importante para dar o norte. Ó, a diretriz é essa. E a gente tem que diversificar o tipo de trabalho. Porque não é uma coisa só. Hoje, quando a gente fala do voleibol, a gente fala... Lá atrás era juntar a gurizada, montar um time por categoria e treinar um pouco e ir pro campeonato. Exatamente. Hoje é diferente. Completamente diferente. Mas tem muita gente que pensa que ainda é assim que deveria funcionar. E aí eu não sei exatamente como seria. Seriam 5 equipes de cada categoria, sendo que uma era bem forte e depois ia diminuindo até chegar na bem fraquinha, e os bem fraquinhos estão revoltados e os da equipe mais forte estariam felizes. Não sei. Eu misturava tudo e não ia conseguir ser campeão em nada e também não ia tomar uma goleada. E aí ia ficar todo mundo no meio do caminho. Seria médio, não sei. Eu me parece mais coerente assim. Vamos jogar o campeonato? Vamos fazer um time forte. Então não é para tentar ganhar. Vamos dar aprendizado? Bom, então vamos formar a equipe e vamos jogar num nível técnico proporcional com o do adversário. Não vamos entrar no campeonato mais forte. E isso é coerente. Só que como é que tu explica para todo mundo que tu precisa fazer uma autoanálise e ver em qual desses pontos que tu te encontra, né? Aí entra ego, aí entra comparação, e aí é um grande desafio, que seria formar aquele aluno o melhor possível em relação a ele mesmo quando começou, e não em relação ao outro, que muitas vezes está mais maturado, né? Que tem uma estatura avantajada, que tem uma genética mais forte, enfim... É esse entendimento que é muito difícil para o público em geral absorver, né? Então, eu acho que o grande mérito do Gilmar, quando ele conduz a Juventus da maneira como ele conduz, é nos dar a possibilidade de ter autonomia para desenvolver. A gente propõe e, se uma vez aprovado, a gente vai para a prática. Eu queria complementar, João. A sistemática no começo, todo começo tu começa de um jeito e tu vai melhorando. Então essa ideia de que nós temos social, nós temos as 3 categorias dentro do planejamento foi que mais deu certo. Nós podemos até ter críticos com relação a isso, mas dentro da entidade a gente conclui que o plano que nós imaginamos ali atrás é o que mais dá certo. Isso tanto o futebol quanto o voleibol hoje tem a mesma característica, tá? Então, você já faz o social, formativo, competitivo. Perfeito. Então é esse que lá atrás a gente visualiza. É uma escada para o atleta subir, né? Exatamente isso. Essa é a ideia básica hoje, tá? Por isso que existe... vamos lá, vamos observar. Por isso que hoje dentro do social praticamente não é largar a bola, não. Ele faz atividades que possam ele depois, quando se ele for pro
formativo, ele possa ter já uma noção do que está acontecendo lá. Então, esse plano que vem sendo executado há algum tempo, é que foi o mais correto de todos, na nossa visão. E que está funcionando hoje perfeitamente, porque tu sempre tem uma base, e da base tu pode escolher, pode ir naturalmente para o formativo, para o competitivo. Então é extremamente importante essa análise, essa visão que a gente teve lá atrás. Tá? E hoje ela está difundida dentro da entidade, tá? Porque também acontecia um outro negócio logo no começo, se tu não tinha essa parte competitiva, o atleta ia embora. Isso nos aconteceu muito. O trabalho é considerado ruim quando tu perde. Então tu perde um atleta que ia para outra escolinha porque ia jogar um campeonato mais forte, por isso, e aí a gente começou a criar ideias. O que nós vamos fazer de diferente para manter e continuar a formação e o social, tá? Se complementar só essa ideia aí, tá? Esse é um detalhe bem importante, né? Porque tu precisa ter o competitivo como a vitrine, né? E aí muita gente talvez se pergunta, Gilmar, por que a Juventus nunca, com todos esses anos de trabalho, com um leque gigante de jogadores sempre a todo ano sendo formados e abastecidos, nunca se aventurou em categorias maiores? Porque assim, ó, vamos lá, vamos até 14, 15, 16, e aí depois 17, 18 e um profissional. Por que nunca se empurrou isso adiante? Bom, Lucas, aí vamos lá. A gente sempre teve, vamos dizer assim, tentar ter os pés no chão. Nós tentamos um futebol de salão profissional, lembra disso? Sim. Muito bem. Nós trouxemos atletas, se fez ginásio lotado, mas o custo disso a Juventus não comportava. E o que acontecia? E aí estamos falando de um orçamento muito menor do que o profissional de campo, né? Lógico. Então se tentou fazer alguma coisa a mais. Só que, e aí eu tenho que botar a minha parte, sim. Aí tu pega e olha para dentro daquilo que estava acontecendo com a entidade em termos de custos, de receitas, participando de um futebol de salão profissional, mas tu não tendo um orçamento para isso. Então tu acaba pegando o dinheiro da gurizada que pagava mensalidade para botar no profissional. Entendeu? Então isso começou a repercutir mal. E a entidade sofreu muito, né? A tal ponto que nós tivemos muita dificuldade financeira, passado 5 anos praticamente para regularizar isso. Então, a parte de até 16 anos, eu acho que é aquilo que nós conseguimos suportar. A gente já falou muitas vezes, vamos dar um passo além. Certo, mas eu só dou passo além quando eu tiver alguém que possa me patrocinar e ajudar. Posso profissionalizar? Posso, mas o custo disso é elevadíssimo. Então a gente já fez um monte de análise e realmente eu acho que... E qual é a diferença, por exemplo, para o vôlei, né? Que o vôlei tem a experiência de jogar, por exemplo, uma Superliga C. As pessoas podem estar se perguntando, e eu acho que isso é importante, clarear. A Superliga C também sempre foi um dos objetivos, tá? Só que a Superliga C, para jogar... Como ela junta e o custo não é tão alto, tu faz num final de semana e termina a competição. Economicamente ela é possível. O futebol ainda é muito caro. Ele é caríssimo. Tá? As próprias federações, elas não te dão uma oportunidade porque sempre tem um custo muito maior daquilo que tu tem. Então, a gente tem os pés muito no chão com relação a isso. Se imagina, sem dúvida nenhuma, a gente vem falando disso há 2, 3 anos, né, para tentar fazer algo diferente, porque a gente sabe que tem muita gurizada boa que pode dar futuro, né, que pode ir para um clube, que pode fazer isso, pode. A gente até desenhou algumas coisas, vem executando algumas coisas através do João, né, para que a gente possa, amanhã ou depois, tentar profissionalizar alguma coisa. O objetivo está escrito, mas realmente a gente precisa ter uma consciência de que financeiramente a Juventus não suportaria hoje, tá, de fazer algo profissional. Não tem, os custos são muito elevados. Só a filiação acho que é 300, 400? A filiação é mais de 300 mil e um jogo de categoria de base simplesinho, tá? Vai fazer um jogo aqui em Teutônia, tu tem que ter ambulância, tu tem que ter o médico, o delegado da federação, a arbitragem que vem de lá. A brincadeira não baixa de 5 mil, já sai menos 5 mil por jogo. E aí tu joga em casa 2 vezes no mês, tu tem 10 mil mais o que tu
o que tu gastaria nas viagens, que hoje o diesel é um dos vilões aí, né, da história. Cada viagem dessas é um valor astronômico. Aí tu pega um campeonato gaúcho, né, um estado do tamanho do Rio Grande do Sul, né, maior que o Uruguai, maior que Portugal, tem que atravessar o estado para fazer um jogo lá em Uruguaiana, lá em São Borja, a coisa fica complicada, né? Aí tu soma tudo isso. Imagina que no funil que caracteriza o trabalho de base, o menino que quando chega nos seus 16 anos, ele não visualiza a possibilidade de profissionalizar, ele já pode entrar no mercado de trabalho fora da área esportiva, né? Então tu já concorre com um mercado comum, né? Vai trabalhar, né? O menino que visualiza a possibilidade de sequência é o menino que tem mais talento, esse é o mais disputado. Os clubes estão pegando eles muito antes, então tu estaria montando uma equipe com aqueles que sobraram, né? Porque tu estaria concorrendo com grandes clubes. Então, qual é a estratégia que a gente visualiza? Se porventura tu tem alguns meninos com capacidade, mas não são todos, tu faz parcerias e tu encaminha o menino na idade correta, por volta dos 15 anos, para aquele clube parceiro que pode vir a profissionalizar. Isso já está acontecendo. Então é uma situação criada diferente do que tu fazer uma aposta na profissionalização com um custo alto. Então, tu não tem a vitrine aqui, mas tu tem parceiros que te oferecem essa vitrine, né? Pro garoto que quer dar sequência, enxergar esse horizonte, né? Exato. Perfeito, é isso aí mesmo. Tá? E o voleibol, como tu falou antes, ele hoje ainda o custo é muito menor do que o futebol, extremamente, tá? Os próprios atletas, né? Então, hoje tu consegue fazer diferente. A própria federação, a liga, ela te dá alguns benefícios para tu poder participar, entendeu? Fora as mensalidades, né, no futebol, que são extraordinárias, ninguém abre nada. Então, esse conjunto de situações, a Liga C foi um aprendizado, e a gente tem que ter muito cuidado. Você fala para o Augusto, pezinho no chão, vamos lá, dá, não vamos, dá para participar, dá. Os projetos ajudaram bastante também, foi uma outra coisa que a gente conseguiu fazer através de projeto de incentivo, tá? Então, se tu tem orçamento, tu consegue fazer. Aprovação do projeto, tá bem, agora vamos fazer a parceria com Minas, por exemplo, né? Então, veio o atleta de lá, então, tu consegue, o custo disso é mais barato, tá? Agora, no profissional do futebol já é muito diferente. Uma das grandes dificuldades no meio esportivo, na parte associativa, e a Juventus, no caso, é uma associação também, é a sucessão, né, de pessoas, um novo grupo de pessoas apaixonadas com intenção de dar continuidade. Gilmar, como tu pensas isso dentro da Juventus? Bom, é uma das coisas que a gente vem tratando também, a gente sempre precisa pensar para frente, tá? O dia a dia tá com os professores, mas eu sou o cara que talvez pense sempre no amanhã também, tá? Então, a gente já criou uma situação interna, tá, de mudanças que estão sendo planejadas e já estão, inclusive, descritas, tá, de sucessão. A gente sabe que não é eterno, tá? O amanhã a gente não sabe, mas eu posso planejar o amanhã com alguém ou por alguém, tá? Então, a gente já mudou uma característica dentro do futebol, libera mais esse, faz mais aquele. Então, a sucessão a nível de diretoria, que sempre é um parto para conseguir, a gente também já pensou, tá? E, evidentemente, que a gente está preparando as pessoas, tá? Então, os próximos 4 anos, vamos dizer assim, eles estão planejados para uma sucessão, tá? A gente só não quer falar isso ao público ainda, mas a gente já desenhou isso, tá? E vem falando com as pessoas, preparando as pessoas, né? Então, aquilo que o João falou antes, a gente precisa imaginar na frente. Tá? O dia a dia, ele acontece, ele está acontecendo normal, mas o amanhã, a sucessão, que é um grande problema das empresas, dos times de futebol, das diretorias das comunidades esportivas, das próprias comunidades na nossa região, a gente sabe que é uma dificuldade. Então, ou tu planeja ela, ou acaba amanhã depois tu não tendo alguém para substituir. Então, isso é importante. E a gente já pensou nisso também, Lucas. Se o Gilmar Wittelder pudesse ter toda essa estrutura que, por exemplo, a Juventus tem hoje,
nos seus 13 anos como centroavante, como atacante de velocidade, que expectativa o Gilmar, aquele guri de 13 anos lá da São José, teria? Ao enxergar esse mar de oportunidades que, por exemplo, uma escola oferece. Na verdade, naquele momento dos 13 anos, tu só pensa que tu quer jogar. E tu quer fazer tu quer disputar aquilo lá. Tu não pensa. Na verdade, tu pensa muito pouco. Mas eu te diria assim, Lucas, talvez hoje a instituição podia ser já profissional, podia ser um monte de coisa a mais, tá? Se tu tivesse, mas cada um de nós já passou pelos 13 anos, e os 13 anos são de formação, são de uma formação de que tu vai trazer de casa e do meio esportivo, tá? Então, a gente não poderia imaginar hoje algo muito maior, certo? Mas com 13 anos, Lucas, a gente demora para acontecer. A gente sempre imaginou. Eu até acho que eu amadureci muito rápido para uma oportunidade que nem essa que nós estamos discutindo hoje, que é o esporte amador e o voleibol e a Juventus, tá? São coisas que quando tu amadurece, tu consegue enxergar um monte da tua volta, tu tem que aprender alguma coisa. E esse talvez seja uma das grandes virtudes minhas, que eu sou observador, eu gosto muito de observar o que está acontecendo na nossa volta para poder amanhã depois melhorar. Se cria alguma coisa, sim, se copia muita coisa também, tá? Então, com 13 anos, Lucas, eu tinha uma visão que era aquele negócio, eu queria estar chuteirinha na mão domingos para ir jogar. O amanhã era jogar futebol de novo, tá? Só que depois que tu amadurece, tu tem uma empresa por trás, tu pode executar um planejamento e fazer algo diferente, é a diferença que vai fazer. Com 13 não, mas com 18, 20, 21, tu começa a enxergar. E eu enxerguei isso muito cedo. A Juventus foi uma das virtudes em função de todo o contexto do esporte que eu tive oportunidade de participar. Amador, Languiru, se cria uma outra sistemática que possa dar resultado. E o resultado para mim, como pessoa e como esportista, foi a criação da Juventus. Então, o resumo daquilo poderia ser diferente lá com 13, eu não teria condições. Mas amadureci muito cedo, tá? E achei as pessoas corretas, tá? Então, de novo, é importante a colocação, mas com 13 tu não define nada. Tu não consegue, tu quer jogar, tu participou da escolinha, tu sabe disso, tu queria mais jogar. Não, eu cheguei um ano muito tarde. Mas participou. Não tive o privilégio, não tive o privilégio de ser treinado atleta pelo João Bandeira, né? Mas sim, antes, né? E aí a Juventus também, ela chegou... talvez esse é o grande mérito dela, além de tantos outros, mas é um dos grandes, a continuidade. Uhum. Porque antes se tinham alguns projetos que eram efêmeros, né? Um ano, uma temporada, e aí tu não tinha continuidade. Então a questão do garoto sempre e da guria sempre querer ter a perspectiva futura. João, te deixar fechar o nosso bate-papo com o Gilmar aí, vou te deixar a última pergunta. Não, não chega nem a ser uma pergunta, né? É um encaminhamento de uma visão de mundo. Eu acho que o Gilmar bota em prática algo que ele vivenciou. A gente falou aqui do Gilmar com 13 anos jogando futebol, pensando só no próximo jogo, né? Aí a gente fala do Gilmar jogando no amador, do Gilmar incentivando o voleibol e o futsal na Languiru, na cooperativa que ele trabalhava na época, fundando a Juventus junto com outros parceiros, e hoje a Juventus com 31 anos e se encaminhando para o 32º. O Gilmar deixou de casar, o Gilmar deixou de ter filho, o Gilmar deixou de estudar. O Gilmar que olha e vê todas essas realizações, né, essa obra construída ao longo da vida, deixou de fazer a formação pessoal, se qualificar, né, Gilmar? Tu estudou, hoje tu é um empresário, né? Tu atua no setor econômico, tu atua no comércio, enfim, tu tem toda uma vida fora do campo. Esse é um dos motivos de orgulho que eu tenho do projeto da Juventus. Se for jogador de futebol, beleza, aprendeu a jogar o jogo e levou a vida. Mas não é só isso, né? Não é só isso. Cidadão. João, eu sempre tive um negócio comigo, eu preciso ser profissional.
Isso eu aprendi muito rápido, tá? Então, se tu não for profissional no negócio, esquece que tu não vai durar. Então, evidentemente que a vida pessoal, ela tem uma interferência completa. Então, a compreensão que tu tem da família ou da esposa e dos filhos, ela é fundamental nessa trajetória. Então, eu sei muito bem que muitas vezes, em vez de estar com a família, a opção foi participar de ir nos jogos, levar o pessoal para jogar, botar o meu carro à disposição. Então, não deixei de estudar, me formei. Então, o tempo disso, e principalmente, era muito curto, mas eu consegui fazer todas as atividades, né? Então, eu fiquei muito satisfeito comigo mesmo, porque tempo tu não tinha, mas tu tinha que ter as opções. Então, tu planeja para tu poder estudar, trabalhar de dia, poder estudar e ainda participar dos treinos, participar dos jogos no fim de semana. Tu tem a família, tu tem os filhos, né? Então, mas uma coisa sempre fiz, ser profissional. Até hoje eu chego às 7 horas e saio às 8 da empresa, profissional. Então, o esporte, ele foi o complemento, tá, da visão de que tu precisa ser profissional, inclusive no esporte, senão tu não consegue ir a lugar nenhum. Quando a gente está na faculdade, ou tu estuda para passar, seja profissional, né, ou tu não consegue. A mesma coisa vale para a família. Tu gosta da família, tu criou uma família, então tu tem que dar atenção para isso. Muitas vezes se arruma uma confusão porque, a família quer ir sair, tu tem que ir no esporte, no futebol, daquilo que tu gosta. Mas graças a Deus a gente conseguiu fazer isso, juntar todos esses pontos, e estamos aí até hoje. Claro que hoje, de novo, antes tu era muito pessoal, hoje tu tem pessoas que executam e fazem um trabalho sensacional, tá? Então, esse é o perfil que tu precisa desenhar com o tempo. Delega algumas coisas que são importantes. Tu precisa muito mais planejar hoje do que correr atrás da operação. Tu precisa conseguir delegar para as pessoas corretas. É por isso que a entidade, ela continua viva, tá? Tem as pessoas responsáveis em cada um dos setores. Gilmar, foi uma satisfação, né, tê-lo conosco, João. Não, só um comentário, né? A gente quando entra no assunto esporte, a gente fala das conquistas, né? Às vezes fala das derrotas, mas vendo essa trajetória, a gente tem que pensar nas renúncias também, né? Olha a quantidade de vezes que a gente abre mão de coisas pessoais em prol do coletivo, né? Não é fácil. É isso aí, Gilmar, e é uma satisfação tê-lo conosco. Eu quero agradecer a vocês pela oportunidade, mas assim, em especial, a Juventus é hoje para nós uma sistemática de vida, inclusive, tá? Para muita gente. Tá? Então eu falo com muito orgulho disso, e eu acho que nós precisamos ter continuidade incentivado pelas comunidades, pelos patrocinadores, pelos professores. A gente tem muita oportunidade dentro da entidade, tá? E a gente continua querendo ser uma inspiração para outras entidades, inclusive para o esporte amador. A gente precisa, porque tem uma formação que anda. Cada ano que passa tem alguém saindo das escolinhas e eles precisam ter continuidade. Por isso a gente também pensa no futuro. Mas eu queria fazer um agradecimento muito especial para ti, Lucas, que sempre foi um incentivador da Juventus. O esporte, ele é algo muito saudável. A gente só precisa conseguir fazer com que isso aconteça, tá? E eu sou extremamente satisfeito por ter conseguido conciliar a parte profissional com o esporte e ser criativo. A gente precisa de criatividade hoje no meio esportivo, no meio profissional, onde quer que tu esteja, você tem que ser criativo. Eu não posso ficar chorando, tá? Porque senão não há lenço que chegue. Então, gente, para frente, tá? A instituição está aberta a receber os alunos, os pais, sempre estivemos abertos, tá? Então, isso é muito importante. Hoje nós estamos aí com 1.700 alunos, é muito complicado, muita gente. Queria agradecer também aos patrocinadores, que é uma parte extremamente importante para a Juventus, tá? Então, muito obrigado, Lucas, pela oportunidade. Satisfação foi nossa. E assim a gente fecha o Entre Linhas de hoje. Até o próximo sábado.